Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha um dia, uma noite maravilhosa. Seja o dia, a hora que você estiver me assistindo, me ouvindo, que o toque de Clé transforme a sua vida, sua história, seu dia. Que você não perca seu tempo, mas que você ganhe uma nova história hoje. Nós vamos ler 2 Samuel capítulo 3. Tá bem de madrugadinha, eu tô com um pouquinho de sono, mas nós vamos ler. São 39 versículos. Vamos ler direitinho aqui. Ontem nós vimos aquela história horrível da morte dos adolescentes. Uma história horrível. No campo das espadas, né? E a gente, cada dia mais a gente agradece por estar nessa era, né, gente? A gente tem que agradecer, né? Se não tiver nada para agradecer, você agradece a Deus, obrigado. Obrigado porque eu moro nessa era, porque o Senhor escolheu a minha vida para estar aqui nesse tempo. Agradece a isso, porque é muito bom a gente estar nessa era. Pós-Jesus. Pós-Jesus. Vou até com uma cruzinha aqui, ó. Pós-Jesus. Graças a Deus. Ontem nós acabamos ali, ó. Aí Joabe e seus soldados pegaram o corpo de Azael e o sepultaram. Então marcharam a noite inteira até o amanhecer e chegaram em Hebrom. É agora capítulo 3. Durante muito tempo, a guerra entre eles, né? Entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi. Davi ia ficando cada vez mais forte e a gente de Saul cada vez mais fraca. Davi assumiu a tribo de Judá e Saul as outras tribos, né? O Isbobete, como que era o nome dele? Isbosete, o filho de Saul, junto com o comandante Abner, assumiram as outras tribos, né? De Israel. E aí eles começaram uma guerra civil, começaram a brigar entre eles e foi horrível. Tá sendo horrível, né? Os filhos de Davi, que nasceram na cidade de Hebrom, são esses. O primeiro foi Amon, filho de Aionã, da cidade de Jezel. O segundo foi Quileabe, filho de Abigail, a viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. O terceiro foi Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Hagite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Enquanto continuavam a luta entre os que apoiavam a família de Saul e os que seguiam Davi, Abner ficava cada vez mais poderoso entre a gente de Saul. Um dia, Isbosete, o filho de Saul, acusou Abner de ter tido relações com a concubina de Saul chamada Rispa, a filha de Iaias. Abner ficou furioso com isso e disse: "Você pensa que eu sou traidor? Pensa que eu passei para o lado da tribo de Judá?" E continuou: "Desde o começo eu tenho sido fiel à causa de Saul, o seu pai, a seus irmãos e aos seus amigos, e eu tenho evitado que você seja derrotado por Davi. No entanto, hoje você me acusa de ser culpado no caso dessa mulher. O Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino de Saul e aos seus descendentes, e que tornaria Davi rei tanto de Israel como de Judá, para governar o país inteiro." Quer dizer, Abner sabia da promessa. Abner tinha conhecimento de que mais cedo ou mais tarde Davi seria rei de Israel. "Que Deus me mate se eu não fizer com que isso aconteça." Ele sabia, mas ele estava lutando bravamente para retardar, para atrasar isso, por ser fiel a Saul. Aí vem esse cara e acusa ele de estar adulterando, de estar pegando a Rispa. Ele se ofendeu muito,
porque ele era um homem íntegro, uma pessoa honesta. Isbosete tinha medo de Abner, por isso não disse nada. Naquela época não disse nada, mas falou uma asneira desse tamanho, acusar ele. Que nojo, né, desse menino? Naquela época, Davi estava na cidade de Hebrom, e Abner lhe mandou mensageiros com o seguinte recado: quem vai governar esta terra? Faça um acordo comigo, e eu ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado. E Davi respondeu: muito bem, eu farei um acordo com você, porém com uma condição: quando vier falar comigo, você vai me trazer Mical, a filha de Saul. Olha que bonitinho. Davi nunca esqueceu a primeira mulher dele, Mical. Ele não largou Mical porque ele quis, ele largou Mical porque Saul era louco. Saul era doido. Ele teve que sair fugido e ele pegou Mical e deu pro outro cara lá, né? Então Davi mandou alguns mensageiros dizerem a Isbosete: entregue-me a minha esposa Mical, e eu paguei 100 prepúcios, é mesmo, 100 prepúcios de filisteus para ter o direito de me casar com ela. Na verdade ele entregou 200, vocês se lembram? Vocês que estão com a gente desde o comecinho de Samuel, Saul pediu 100 prepúcios, 100, como é que fala, não? 100 películazinhas de fimose. Ele entregou 200. E agora ele está cobrando: eu entreguei 100 dos filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido, Paltiel, filho de Laís. Paltiel seguiu-a chorando pelo caminho, tadinho. Ai, fiquei com dó. Ele seguiu-a chorando pelo caminho, até chegarem à cidade de Baurim. Aí Abner lhe ordenou: volte para casa. E ele voltou. Como é que ele vai brigar com o rei, né? E a coitada da Mical também fica pra lá e pra cá, né? No caso de Mical aqui, eu acho que pra ela era melhor ficar com esse cara aqui, né? Não sei também se ele tinha várias mulheres, né? Provavelmente tinha também, né? Porque Davi tinha um monte. Vocês viram ali o tanto de mulher que ele tinha? Bom, enfim, ele também não esquecia ela, né? Vai saber. Paltiel seguiu chorando o caminho e tal, ele voltou. Então Abner foi falar com os líderes de Israel, e ele disse: há muito tempo que vocês queriam que Davi fosse rei de Israel. Essa é a hora de agir. Lembrem que o Senhor disse: eu usarei o meu servo Davi para salvar Israel, o meu povo, tanto dos filisteus como de todos os outros inimigos. Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim, e depois foi a Hebrom, para contar a Davi o que o povo de Benjamim e o povo de Israel tinha resolvido. Abner, com 20 homens, foi a Hebrom para encontrar com Davi, e este lhe ofereceu uma festa. Abner disse a Davi: eu irei agora e conquistarei todo o povo de Israel para o Senhor, e eles o aceitarão como rei. Aí o Senhor terá o que desejava e governará o país inteiro. Então Davi deixou Abner ir embora em paz. Pouco tempo depois, Joabe e os outros oficiais de Davi voltaram de um ataque rápido, trazendo muitas coisas que haviam tomado dos inimigos. Desculpa, gente, estou com sono. Mas Abner não estava mais em Hebrom com Davi, porque este já havia deixado ele ir embora em paz. Quando Joabe chegou com seus soldados, contaram-lhe que Abner já havia ido falar com o rei Davi, e este havia deixado ele ir embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei, e ele disse: o que foi que o Senhor fez? Abner veio aqui, e o Senhor deixou que ele fosse embora sem mais nem menos? Ele veio para enganá-lo, para ficar conhecendo todos os lugares aonde o Senhor vai e tudo que faz, e o Senhor sabe disso. Logo que saiu de perto de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner. Eles o alcançaram no poço de Sira e o trouxeram de volta, mas Davi não ficou sabendo disso.
Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o levou para o lado do portão, como se quisesse falar com ele em particular, e enfiou um punhal na barriga dele. Assim Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Asael, o filho de Joabe. Lembra que ele matou? No primeiro capítulo, ele matou Asael. Asael ficou perturbando. Asael era o corredor, né? Ele era muito famoso por ser corredor. Ele ficou perturbando, ele falou: para de correr atrás de mim, eu vou te matar. Como é que eu vou olhar pra sua cara do seu irmão? Eu vou te matar. E ele ficou, ele pegou, lançou, jogou a seta, se matou ele, a lança. Daí Joabe estava ali com aquele remoendo, né? Aquele ódio. Ele pegou e vingou o irmão, né? Quando soube disso, Davi disse: o Senhor Deus sabe que eu e os meus seguidores não temos nenhuma culpa no assassinato de Abner. Que o castigo por esse crime caia sobre Joabe, toda a sua família. Que nunca faltem à sua família homens que tenham gonorreia ou doença contagiosa de pele, ou que sejam capazes de fazer somente trabalhos de mulher. Nossa, amaldiçoou fortemente. Credo. E que sejam mortos em batalhas, ou que não tenham o que comer. Nossa, amaldiçoou muito, porque ele simplesmente destruiu a vida de Davi aqui. Abner estava com tudo preparado para Davi assumir todo Israel. Ele tinha todo o poder naquele momento ali, pelo menos na cabeça de Davi, né? Assim Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner, porque ele havia matado Asael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Então Davi mandou que Joabe e os seus soldados chorassem por Abner, e que em sinal de tristeza rasgassem as suas roupas e vestissem roupas de luto. E no sepultamento o próprio Davi ia caminhando atrás do caixão. Abner foi sepultado em Hebrom, e o rei chorou alto e perto do túmulo, e todo o povo fez o mesmo. Davi fez essa lamentação para Abner: por que teria Abner de morrer como se fosse um louco? As suas mãos não estavam amarradas, e nem estava atado seus pés. Ele morreu como alguém que é morto por criminosos. Então o povo chorou novamente por Abner. O povo tentou convencer Davi de comer alguma coisa antes que o dia terminasse, mas ele fez esse juramento: que Deus me mate se eu comer alguma coisa antes que esse dia acabe. O povo ouviu isso e gostou, e de fato, o povo gostava de tudo que o rei fazia. Assim todos os seguidores do rei Davi e todo o povo de Israel entenderam que ele tinha tomado parte, que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner. E ele disse aos seus oficiais: fiquem sabendo que hoje morreu um grande líder de Israel. Embora eu seja o rei escolhido de Deus, hoje me sinto fraco. Os filhos de Zeruía são homens violentos demais para mim. Que o Senhor castigue esse criminoso como eles merecem. Davi, ele era uma pessoa muito sensível, né? Ele era emotivo, ele não gostava da morte. Toda vez que as pessoas morriam, por mais terríveis que elas eram, né? Igual o Saul incomodou Davi terrivelmente. E ele chorou e fez poemas. Toda vez que alguém morria, ele fazia poemas, ele escrevia cartas, né? E aqui Abner, claro que ele estava chorando terrivelmente, porque Abner ia resolver um problema dele, né? Abner ia colocar ele como rei de tudo, ia resolver várias coisas. E a gente também entende o Abner, né? Que ele matou o irmão dele, mas também o irmão dele incomodou. E tem uma série de coisas aqui, né? É legal a gente ler essas coisas e ver como eles são humanos como nós, né? Se a gente fosse escrever as nossas histórias, claro que graças a Deus nós somos menos violentos, né? Nós aqui, né? Nós aqui da civilização, nós normais, né? Porque a gente vê tanta história horrível aí, né? De maridos e pais concretando pessoas nas paredes, no chão e fazendo bizarrices aí, né?
Nós que somos de Deus, nós que temos um coração bom, né? A gente vive na paz aqui, graças a Deus. Mas essas pessoas aqui viviam numa era muito violenta, numa coisa muito horrível. E eu não canso de agradecer a Deus por viver aqui, nessa era, nesse tempo, graças a Deus, pós-Jesus. E também na paz aqui, né? Você também. Agradeça a Deus aí por você viver bem, que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de pessoas violentas na nossa era também. Que o Senhor nos livre hoje, em nome de Jesus. É isso que eu desejo para você, que você viva na paz, em nome de Jesus. Beijão e até amanhã.